há algo que precisa de ouvir. A sua caminhada, tudo o que passou até este momento, nunca foi aleatória. Teve um propósito. E no dia 28 de março, vai finalmente perceber qual. Porque nesse dia, acontece um evento raro no céu. Plutão, a força de transformação mais poderosa da astrologia, toca Ceres. E Ceres é o arquétipo ancestral do cuidado, da forma como protegemos, apoiamos, criamos. Quando estas duas forças se encontram, não muda o humor nem as circunstâncias, muda o alicerce, a base sobre a qual tudo o resto se constrói. E o que é interessante é isto. Pode ser que ainda não saiba exatamente o que vai começar a mudar, mas se escutar o que sente, já o pressente. Algo dentro de si se moveu, como se um mecanismo que esteve muito tempo parado tivesse feito um clique silencioso e começado a funcionar. Ainda de forma imperceptível, ainda sem consequências, mas de forma irreversível. E no dia 28 de março, esse mecanismo concluirá aquilo que iniciou. E o que se revelará a partir daí vai surpreendê-lo. Porque não é o que espera, é muito mais. Mas há um detalhe de que quase ninguém fala. E é ele que vai determinar se este dia se torna um ponto de viragem ou se passa despercebido. Voltarei a isso daqui a pouco. Primeiro, importa perceber o que está realmente a acontecer e por que razão isto lhe diz respeito diretamente. Para compreender a dimensão do que se desenrola no dia 28 de março, é necessário conhecer duas personagens. E ambas fazem parte daqueles que atuam não na superfície, mas na camada mais profunda. A primeira é Plutão. Muitas vezes é temido. Nos círculos astrológicos, a simples menção de Plutão desperta cautela, porque é associado à destruição, ao fim, ao que nunca mais voltará a ser como antes. Mas importa entender o seguinte: Plutão não destrói por destruir. Ele remove o que já se esgotou, para abrir espaço ao que está pronto para crescer. Como um jardineiro que poda os ramos secos, não porque odeia a árvore, mas porque a ama o suficiente para saber que, sem esses ramos, ela se tornará mais forte. Plutão não é um inimigo. É o aliado mais honesto que existe na astrologia. Aquele que não lhe dirá coisas agradáveis apenas para o manter confortável. Mas cada uma das suas ações, no fim de contas, aponta para uma única direção: que apenas o que é verdadeiro permaneça. A segunda é Ceres, e é aqui que tudo se torna mais fascinante. Ceres é um dos arquétipos mais antigos e mais subestimados. Na mitologia romana, é a deusa da fertilidade, da colheita, do cuidado materno. Mas na astrologia, o seu significado é muito mais amplo. Ceres é o próprio princípio da nutrição, da forma como sustenta a vida, a sua e a dos outros. Como cuida, como cria uma sensação de segurança à sua volta, como alimenta, não apenas no sentido literal, mas no mais vasto, com energia, atenção, calor humano, presença. Lembre-se de como a sua vida está organizada neste exato momento. Quantas pessoas, espaços, processos nela dependem do seu cuidado? Não porque alguém o tenha designado responsável, mas porque assim se construiu. Porque você sabe fazê-lo. Porque percebe o que é preciso e não consegue simplesmente ignorar. Isso é Ceres. Esse motor interior que diz: eu cuido, eu apoio, eu seguro. E assim, no dia 28 de março, Plutão toca Ceres. E isso significa algo muito concreto. Não é a sua vida em geral que se transforma. É precisamente esse motor que se transforma. A própria forma como você cuida. O modelo que funcionou durante anos, talvez décadas, e que até agora parecia ser o único possível. Plutão olha para ele e faz a sua pergunta característica: isto ainda está vivo ou é apenas hábito? Isto alimenta-o ou apenas o consome?
E nesta pergunta não há condenação. Não há acusação. Há apenas honestidade. Aquela honestidade de Plutão que não suaviza, mas também não fere. Apenas mostra. É assim que está estruturado aquilo em que se apoia. Aqui é sólido. Aqui há muito que se sustenta não pela força, mas pelo hábito. Existe um conceito em psicologia chamado fixação funcional. É quando uma pessoa continua a usar uma ferramenta da única forma que conhece, mesmo que já existam opções melhores. O martelo serve para bater, a chave de fendas para apertar. E ninguém considera que a tarefa, talvez, exija uma ferramenta completamente diferente. Com o cuidado acontece o mesmo. Você aprendeu a cuidar de uma determinada maneira, e esse modelo tornou-se tão familiar que parece ser o único. Mas não é o único. E Plutão sobre Ceres mostra: existe outra forma. Não melhor, outra. Aquela que nutre não apenas aqueles de quem você cuida, mas também você mesmo. Neste mesmo dia, Mercúrio recebe um impulso de Urano, e aquilo que amadurecia dentro de si torna-se subitamente cristalino. Como se alguém acendesse a luz numa sala onde você andava há muito tempo às apalpadelas. Os móveis são os mesmos, as paredes são as mesmas, mas pela primeira vez, vê como tudo está disposto e percebe: algumas coisas podem ser mudadas de lugar. Mas antes de as mudar, convém ver o que está exatamente fora do sítio. E é aqui que começa a parte mais precisa e mais reconhecível deste dia. Agora, desçamos do céu à terra, porque tudo o que temos vindo a falar, Plutão, Ceres, a transformação do modelo de cuidado, não é uma abstração. Vive-se no dia a dia, nas decisões concretas, nas conversas concretas, naqueles pequenos momentos imperceptíveis em que você escolhe, sem sequer se aperceber de que está a escolher. É assim que isto se parece. Se lhe é familiar a sensação de amanhã começar não com a pergunta "o que é que eu quero hoje?", mas com uma lista mental daquilo que os outros precisam. A quem levar, a quem ligar, o que preparar, de que lembrar, o que supervisionar. E essa lista ativa-se antes de ter tempo para servir o seu próprio café. Não porque alguém exigiu, mas porque dentro de si existe um programa que simplesmente não conhece outra forma de começar o dia. Ele liga-se sozinho, como um despertador que não se pode desligar. Se lhe é familiar dizer, não preciso de nada, e nesse momento acreditar sinceramente que é verdade. Não por modéstia, não por representação, mas porque a necessidade de cuidar das suas próprias necessidades atrofiou-se há muito, por falta de uso. Como um músculo que esteve tanto tempo sem trabalhar que deixou de enviar sinais. Você não sente fome, não porque está saciado, mas porque desaprendeu a escutar-se. Se lhe é familiar sentir culpa no momento em que faz algo por si, não pelos outros, por si. Uma hora de silêncio, um passeio sem destino, uma compra que não é necessária, mas simplesmente de que gosta. E nesse momento, uma voz interior, discreta mas nítida. Será que mereces? Podes? Não será demais? Como se para um simples prazer humano fosse preciso obter uma autorização. E não houvesse ninguém para a dar. Se lhe é familiar ser quem sustenta o ambiente, na família, no grupo de amigos, nas relações. Aquela pessoa invisível graças a quem tudo funciona, mas que só é notada quando deixa de o fazer. E mesmo assim, não é ela que é notada, mas sim aquilo que se quebrou. Não você, mas a ausência daquilo que garantia. E se lhe é familiar a mais silenciosa de todas estas sensações, fazer tudo corretamente, cuidar de todos, manter tudo à tona, e ainda assim, sentir no interior um vazio estranho. Não tristeza, não mágoa, mas exatamente um vazio. Como se no centro de todo este cuidado, o lugar onde você deveria estar, estivesse vazio. Porque há tanto tempo que dá a partir desse lugar, que se esqueceu de o preencher. Pare por um instante. Se reconheceu em pelo menos uma destas descrições, eis o que é importante compreender agora mesmo. Isto não é um problema. Não é um diagnóstico.
Não é algo que precise de ser tratado urgentemente. Isto é um modelo. Um modelo de cuidado que, em determinado momento, foi a única ferramenta disponível. E funcionou. Ajudou. Tornou indispensável, valioso, necessário. Deu-lhe uma sensação de propósito nos períodos em que tudo o resto parecia instável. Não é um inimigo. Mas eis o que Plutão diz no dia 28 de março. O modelo cumpriu seu papel. Trouxe-o até este ponto. Construiu o que era preciso construir: profundidade, resistência, capacidade de sustentar. Mas o modelo em si esgotou-se. Não está quebrado, esgotou-se precisamente. Como um estágio de foguetão que o elevou até a órbita e que agora precisa de se separar para que você possa seguir mais longe. E é aqui que surge a questão-chave. Se este modelo se separa, o que resta? Se desligar o piloto automático do cuidado com todos, quem é você sem esse papel? E não será que sem ele sobra apenas vazio? A resposta a esta pergunta é a parte mais inspiradora de tudo o que acontece no dia 28 de março. E não é nada daquilo que espera. Não. Não é vazio. Não é nada disso. Eis o que descobrem as pessoas que passam por esse ponto. Quando o modelo que funcionou durante anos finalmente se solta, o que surge no seu lugar não é um buraco. É um espaço. Um espaço imenso, vivo, acolhedor, que esteve ocupado todo este tempo. E era exatamente por isso que parecia não existir. Como um quarto tão cheio de móveis, de parede a parede. Você viveu ali tanto tempo que se habituou a passar de lado. E pensava, é assim que tem de ser. O quarto é pequeno, há pouco espaço, é preciso encolher-se. E depois, alguém retirou o que estava a mais. E afinal, o quarto era enorme. Simplesmente nunca o tinha visto assim. Mas para ver isto, é preciso fazer uma coisa, a mais simples e a mais assustadora ao mesmo tempo: abrir as mãos. E é aqui que entra aquilo que Plutão faz melhor do que ninguém. Ele não tenta convencer. Não explica por que razão soltar é uma boa ideia. Apenas mostra. Olhe para as suas mãos. Veja o que está a segurar. E pergunte a si mesmo: isto ainda é seu? Ou apenas se habituou ao peso? Soltar é uma palavra que assusta, porque na mente automaticamente se liga à perda. Soltar significa perder. Soltar significa ficar sem. Soltar significa trair aqueles que segurou. Mas eis o que soltar significa verdadeiramente no contexto de Plutão e Ceres. Não é abandonar, não é trair, não é deixar de cuidar. É deixar de cuidar da forma que o esgota e começar a cuidar da forma que o nutre. A diferença é colossal. E não está nas ações. Está na base a partir da qual essas ações crescem. Quando cuida por medo, se eu parar, tudo se desmorona. Cada ação retira-lhe energia. Faz e esvazia-se. Faz e esvazia-se. Como um poço de onde se tira água, mas que ninguém enche. Quando cuida a partir da plenitude, cuido porque quero e posso. Cada ação gera energia. Dá e preenche-se. Porque o cuidado deixa de ser sacrifício e torna-se expressão de força. Soa bem em teoria, mas como funciona na prática? De forma muito concreta. É o momento em que diz não, pela primeira vez. Não por ressentimento, nem por cansaço, nem por vingança, mas por clareza. Com calma, sem explicações que duram meia hora. Simplesmente, não. Isto não funciona para mim. E não sente culpa depois. Sente silêncio. Um silêncio bom. Aquele onde há espaço para si. É o momento em que deixa de assumir automaticamente a responsabilidade dos outros e, em vez do habitual eu resolvo, permite que outra pessoa resolva por si mesma. Não porque não se importa,
mas porque finalmente vê. O seu cuidado não deve transformar-se em controle. E o amor não é igual à salvação. É o momento em que faz algo por si, e dentro de si não se ouve nenhum "será que mereço?". Porque essa questão deixou de fazer sentido. Não porque se tornou egoísta, mas porque finalmente compreendeu uma coisa simples. Um poço vazio não sacia ninguém. E cuidar de si não é um luxo. É a base sobre a qual assenta a capacidade de cuidar de todos os outros. Os neuropsicólogos chamam a isto a transição do cuidado reativo para o cuidado consciente. O reativo ativa-se automaticamente por ansiedade, por medo, pela sensação de "se não for eu, ninguém será". O consciente ativa-se por escolha, a partir da presença, da compreensão clara de onde termina a minha responsabilidade e onde começa a dos outros. Os estudos mostram que as pessoas que fazem esta transição não passam a cuidar menos. Passam a cuidar de forma mais precisa, sem excessos, sem o que não foi pedido, sem aquilo que, na verdade, não é para o outro, mas sim para a sua própria ansiedade. E o paradoxo é que, com este tipo de cuidado, quem está ao seu lado fica melhor, não pior. No dia 28 de março, Plutão em Ceres cria um ponto de transição, não de uma mudança instantânea, mas daquela centelha interior, a partir da qual a velha forma deixa de ser a única. Você não vai desaprender a cuidar. Vai aprender a cuidar, sem se perder. E isso vai mudar tudo. Não apenas por dentro, mas também à sua volta. Porque quando a base se transforma, toda a casa se transforma. E agora, a pergunta mais inspiradora deste dia. Se o velho modelo o trouxe até aqui, a esta profundidade, a esta resistência, a esta capacidade de sustentar, então o que irá construir o novo? Lembra-se de que, no início, eu disse que tudo o que passou teve um propósito? Pois bem, está aqui, mesmo aqui, neste ponto. Cada dia em que cuidou, cada momento em que assumiu mais do que lhe competia, cada vez que o piloto automático interior se ligou antes de ter tempo para pensar: será que eu quero isto? Nada disso foi tempo perdido. Não foi um erro. Não foi um desperdício de si mesmo. Foi construção. Esteve a construir, sem saber que o fazia. Cada situação em que segurou, acrescentou solidez. Cada momento em que não se desmoronou, acrescentou profundidade. Cada decisão tomada sozinho, sem apoio, sem aplausos, assentou mais uma pedra na base que não conseguia ver, porque estava de pé sobre ela. E eis o que se revela no dia 28 de março, quando o velho modelo finalmente se solta. A base permanece. A profundidade permanece. A resistência permanece. A capacidade de sustentar permanece. Apenas uma coisa desaparece: a necessidade de fazer tudo isso no piloto automático. Por medo, por hábito, pela sensação de, se não for eu, ninguém será. E no lugar dessa necessidade surge algo que antes não existia: a escolha. Simples, silenciosa, revolucionária. A escolha. Pela primeira vez em muito tempo, pode olhar para sua vida e perguntar: o que disto é realmente meu? O que seguro porque quero? E o que seguro porque me habituei? De quem cuido por amor? E de quem cuido por um senso de dever que há muito deixou de ser vivo? E não precisa responder a todas estas perguntas de uma vez. Basta que, pela primeira vez, elas possam ser feitas. Porque antes, no piloto automático, simplesmente não surgiam. E eis o que começa a acontecer quando a escolha regressa. O cuidado, o mesmo cuidado que sempre foi o seu ponto forte, começa a funcionar de forma diferente. Não mais fraco, mais preciso. Continua a ver o que os outros precisam.
Continua a sentir onde dói. Continua a saber apoiar como ninguém mais sabe. Mas agora, entre o impulso, é preciso ajudar, e a ação, surge uma pausa. Curta, quase imperceptível. Mas é nessa pausa que está toda a diferença. Porque nela vive a pergunta: e eu, agora, posso? Não devo eu, mas tenho em mim de onde dar? E quando a resposta é sim, tenho, o cuidado que emerge após essa pausa é diferente do anterior. Não esgota, preenche. Ambos os lados, quem dá e quem recebe. Porque é um cuidado que nasce da plenitude, não de um poço vazio que range a cada volta, mas de uma fonte que sabe: a água é suficiente. Chega para mim e para aqueles que amo. E há ainda outra coisa que muda, e talvez seja a mais inesperada. Quando deixa de cuidar no piloto automático, as pessoas à sua volta começam a crescer. Aqueles por quem decidia tudo, descobrem que sabem decidir por si próprios. Aqueles que carregava, descobrem que têm as próprias pernas. Aqueles que protegia das dificuldades, revelam-se mais fortes do que imaginava. E isto não é uma traição. É o melhor presente que lhes pode dar. A liberdade de serem adultos. A liberdade de enfrentarem a vida. A liberdade de crescerem, não na sua sombra, mas ao seu lado, em pé de igualdade. Os neuropsicólogos chamam a isto a transição do modelo codependente para o modelo interdependente. No codependente, um carrega, o outro vai à boleia. No interdependente, ambos caminham, lado a lado, cada um com as suas pernas, cada um com a sua responsabilidade, e cada um com a liberdade de escolher. Estou aqui não porque devo, mas porque quero. Estudos mostram que as relações construídas na interdependência são 3 vezes mais estáveis do que as codependentes. Não porque tenham menos amor, mas porque nelas, o amor não é a cola que segura para não desabar. É a luz que atrai por livre vontade. O dia 28 de março estabelece esta nova base. Não num único dia, mas é nesse dia que ela se torna possível. Plutão completou a transformação. O velho estágio separou-se. E você, pela primeira vez, voa. Não porque alguém o empurrou, mas porque finalmente se tornou leve o suficiente para se elevar. O seu caminho não foi aleatório, nem um único dia, nem uma única decisão, nem um único momento em que cuidou, segurou, apoiou, criou, mesmo quando ninguém viu nem agradeceu. Tudo isso construiu a base, pedra após pedra, ano após ano. E no dia 28 de março, quando Plutão tocou Ceres, viu finalmente essa base por inteiro. Não porque antes não existisse, mas porque antes estava de pé sobre ela e não conseguia ver aquilo que o sustentava. O velho modelo, aquele que funcionava no piloto automático, aquele que não perguntava: será que eu quero? Cumpriu o seu propósito. Trouxe-o até este ponto. Deu-lhe a profundidade que não se pode obter de outra forma. E agora, com gratidão, sem arrependimento, é solto. Não porque fosse mau, mas porque você cresceu para além dele. Como se cresce para além de tudo o que nos forma, não com mágoa, mas com reconhecimento. O que chega para o ocupar o seu lugar é mais simples, mais leve e 1000 vezes mais forte. O cuidado que nasce da plenitude, não do medo. O amor que nasce da escolha, não do dever. A presença ao lado dos outros, não em vez de si mesmo, mas junto de si mesmo. O poço já não range, está a encher-se. Pela primeira vez em muito tempo, a água sobe, em vez de baixar. E é suficiente. Para si, para aqueles que ama, para tudo o que decidir construir sobre esta nova base. Tudo termina? Sim. Mas o que começa é maior, mais profundo
e mais verdadeiro do que tudo que veio antes. E começa consigo.